Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em Sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venho a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Estamos lendo o livro do Céu, volume 11, capítulo 34, 31 de agosto de 1912. O amor simbolizado pelo sol deslumbrante. Rezando por uma pessoa, o bendito Jesus me disse: minha filha, ao amor simbolizado pelo sol, lhe acontece como aquelas pessoas que, enquanto têm os olhos dirigidos ao baixo, a luz do sol desce suavemente sobre seus olhos. Por isso podem fazer muito bem suas ações. Mas se querem fixar os olhos no sol, especialmente se é meio-dia, a vista fica deslumbrada e se veem obrigados a baixá-los. De outra maneira, estariam obrigados a cessar em suas ações, e o dano seria para eles. Ao sol não fariam nenhum mal. Continuaria com majestade seu curso. Assim é, minha filha, para quem me ama de verdade. O amor para eles é mais que o sol majestoso, imponente. As pessoas se o olham de longe, a luz do amor desce suave sobre seus olhos. Por isso podem fazer projetos, tramar insídias, falar mal deles. Mas se o fizerem para se aproximarem dele, fixá-lo, e a luz do amor brilhará nos seus olhos e acabarão por se afastar e por não pensar mais nele. E a alma amante continuará o seu caminho sem sequer pensar se o olham ou não olham, porque sabe que o amor o defenderá de tudo e o terá ao seguro. Capítulo 35, 2 de setembro de 1912. As reflexões, as preocupações sobre si mesmo, mesmo sobre o bem, para quem ama a Deus, são tantos vazios que formam o amor. Estava dizendo ao meu sempre amável Jesus: meu único temor é que você pudesse me deixar, retirando-se de mim. E Jesus me disse: minha filha, não posso deixar-te, porque tu não fazes nenhuma reflexão sobre ti mesma, nem tomas nenhum cuidado de ti. As reflexões, os cuidados pessoais, mesmo sobre o bem, para quem me ama de verdade, são tantos vazios que formam o amor. Portanto, minha vida não enche toda a alma. Estou como que à margem, num canto, e dão-me assim ocasião de me dar as minhas escapadas. Em vez disso, quem não é levado às reflexões dos cuidados próprios e pensa só em me amar e toma cuidado só de mim, eu o encho tudo. Não há ponto em sua vida em que não encontre a minha, e querendo me dar minhas escapadas, deveria me destruir a mim mesmo, o que não pode ser jamais. Minha filha, se as almas soubessem o mal que fazem as reflexões próprias, curvam a alma, abaixam-na,
fazem-na ter o rosto voltado para si mesmas. E quanto mais se olham, mais humanas se tornam, mais refletem, mais sentem as míseras e mais empobrecem. Em vez disso, o único pensamento de mim, em me amar, em estar toda abandonada em mim, faz reta a alma e em ter o rosto dirigido a me olhar só a mim. Se elevam e crescem, mais me olham, mais divinas se fazem. Quanto mais refletem sobre mim, mais sentem ricas, fortes e corajosas. Depois ele acrescentou: Minha filha, as almas que estão unidas com o meu querer e que me fazem fazer minha vida nelas e pensam só em me amar, estão unidas comigo como os raios ao sol. Quem forma os raios? Quem lhes dá a vida? O sol, se o sol não pudesse formar os raios, não poderia estender a sua luz nem o seu calor. Assim que os raios ajudam ao sol a fazer seu curso e o embelezam demais. Assim eu, somente por meio destes raios que formam uma só coisa comigo, me estendo sobre todas as regiões e dou luz, graça, calor, e me sinto mais embelezado que se não o tivesse. Poderia perguntar-se agora a um raio de sol quantos caminhos fez? Quanta luz, quanto calor deu? Se tivesse razão, responderia: Não quero me ocupar disso. Sabe-o o sol e basta. Mas se houvesse outras terras às quais dar luz e calor, os daria, porque o sol me dá vida. A tudo pode chegar. E se o raio quisesse refletir, voltar atrás ao que fez, perderia seu curso e se escureceria. Assim são minhas almas amantes. São meus raios viventes. Não refletem sobre o que fazem. Estar no sol divino é toda a sua intenção, e se quiserem refletir, lhes sucederia como o raio do sol, e muito perderiam. Capítulo 36. 6 de setembro de 1912. Para receber os benefícios da presença de Jesus, é preciso aproximar-se dele com a vontade. Continuando o meu estado habitual, enquanto o bendito Jesus veio, me disse: Minha filha, eu estou com as almas dentro e fora, mas quem experimenta os efeitos? Quem se aproxima com a sua vontade à minha? Quem me ama, quem me chama, quem reza, quem conhece meu poder e o bem que posso lhe dar? De outra maneira, acontece como aquele que tem água em sua casa, mas não se aproxima para tomá-la e beber. Apesar de que esta água não goza do benefício da água e arde pela sede, assim se sente frio, e apesar de que há fogo, não se aproxima dele para esquentar. Não desfrutará o benefício do calor, e assim de todo o resto, o qual não é meu desagrado, e enquanto eu quero dar, não há quem tome meus benefícios. Capítulo 37. 29 de setembro de 1912. A alma preferida de Jesus. Escrevo coisas passadas. Estava pensando entre mim. O Senhor a quem falou de sua paixão, a quem de seu coração, a quem da cruz e de muitas outras coisas. Eu gostaria de saber quem foi a mais preferida de Jesus. E o meu amável Jesus, ao vir, disse-me: Minha filha, sabes quem foi a mais preferida por mim? A alma a qual manifestei os prodígios, o poder do meu santíssimo querer. Todas as demais coisas são parte de mim. Ao contrário, minha vontade é o centro e a vida, a reitora de tudo. Assim que minha vontade dirigiu a paixão, deu vida ao meu coração, sublimou a cruz, minha vontade abarca e compreende tudo, aferra tudo e dá efeito a tudo. Assim, minha vontade é mais do que tudo. Consequentemente, a quem tenho falado de meu querer, ela tem sido a preferida de todos e sobretudo. Quanto me deveria agradecer por ter te admitido nos segredos do meu querer. Muito mais quem está em minha vontade é minha paixão,
é meu coração, é minha cruz, é a minha mesma redenção. Não há coisas divisíveis entre eu e ela, por isso toda a minha vida, vontade te quero, que queres tomar parte em todos os meus bens. Para quem atua na divina vontade, Jesus dispõe as intenções. Ele não tem data aqui, porque são coisas passadas que a Luísa está ditando aqui, que veio ao seu pensamento. Para quem atua na divina vontade, Jesus dispõe as intenções. Outra vez estava pensando como seria melhor oferecer nossas ações, orações, etc. Se como reparos, como adorações, etc. E meu sempre benigno Jesus me disse: Minha filha, quem está em minha vontade e faz suas coisas, porque as quero eu, não é necessário que ela disponha suas intenções. Estando em minha vontade, conforme obra, reza, sofre, assim eu mesmo as disponho como mais me agrada. Me agrada a reparação, tomo-as por reparação. Me agrada por amor, tomo-as por amor. Sendo eu o dono, faço com elas o que quero. Não assim com quem não está em minha vontade. Dispõe eles e fico à vontade deles. Uso dos bens naturais na divina vontade. Outro dia, tendo lido um livro de uma santa, que primeiro quase não tinha necessidade de alimento e depois tinha que comer frequentemente, e era tanta necessidade que chegava a chorar se nada lhe davam. Eu fiquei pensativa meditando em meu estado, porque antes tomava pouquíssimo alimento e era obrigada a devolvê-lo, mas agora tomo, mas não o devolvo. E dizia para mim: Jesus bendito, como é isso? Isto para mim é como falta de mortificação, e é a minha maldade que me leva a estas misérias. E Jesus abençoado, ao vir, disse-me: Minha filha, queres saber por quê? Eis-me aqui para te alegrar. Primeiro, a alma, para fazer toda minha, para a esvaziar de todo o sensível e colocar tudo o que é celestial, o divino, afasto-a até a necessidade do alimento, de modo que quase não tem necessidade deste. Por isso, encontrando-se nestas condições, toca com a mão que só Jesus basta, que nada mais lhe é necessário, e a alma se eleva ao alto, despreza tudo, não se preocupa com nada. Sua vida é celestial. Depois de haver fundado bem por anos e anos, não tendo eu mais temor de que o sensível leve a sombra das impressões, porque depois de ter gostado do celestial, é quase impossível que a alma goste dos resíduos, o esterco. Então, eu a restituo à vida ordinária, porque quero que meus filhos tomem parte das coisas criadas por mim, por amor deles, segundo a minha vontade, não segundo a deles. E é só por amor destes filhos que sou obrigado a alimentar os outros, e não só isto, senão que é para mim a mais bela reparação por todos aqueles que não usam das coisas naturais, segundo a minha vontade. Ver estes filhos celestiais tomar as coisas necessárias com sacrifício, com desapego e segundo a minha vontade, como queres dizer que é por isso que há maldade em ti? Nada em absoluto. Que mal há em tomar um pouco mais ou menos em minha vontade do que não é senão escória? Nada, nada. Na minha vontade, nada pode haver de mal, senão sempre bem, até nas coisas mais indiferentes. Capítulo 38. 14 de outubro de 1912. O que Jesus opera nas almas é eterno. Encontrando-me em meu estado habitual, lamentava-me com Jesus bendito de meu pobre estado e dizia: De que me serve que no passado me tenha feito tantas coisas, tantas graças, tendo chegado até a crucificar contigo? E se agora tudo terminou? E Jesus: Minha filha, que dizes? Como nada te serve? Tudo acabou.
Falso, enganas-te, nada acabou e tudo te é útil. Tu deves saber que tudo o que faço à alma está selado com o selo do Eterno, e não há poder que possa tirar à alma o que a minha graça tem feito. Portanto, tudo o que fiz à tua alma, tudo existe e tem vida em ti, e dá-te alimento contínuo. Por isso, se te crucifiquei, a crucificação existe, e existe por quantas vezes te crucifiquei. Muitas vezes me deleito em operar nas almas e por tudo em depósito nelas. E depois renovo meu agir sem tirar o que fiz antes. Então, como podes dizer que nada te serve e que tudo acabou? Ah, minha filha, os tempos são tão tristes que minha justiça chega a rejeitar as almas que tomam os castigos sobre elas e os impedem de cair sobre o mundo. Estas são minhas mais queridas vítimas do meu coração, e o mundo me empurra a tê-las quase inativas. Mas não é a inatividade a sua, porque, estando em minha vontade, enquanto parece que não fazem nada, fazem tudo, mas bem abraçam o imenso, o eterno, só que o mundo, por sua maldade, não goza todos os efeitos. Capítulo 39. 18 de outubro de 1912. Jesus e Luísa choram juntos. Esta manhã, quando veio o meu sempre amável Jesus, todo aflito e choroso, eu chorei junto com ele, e depois me disse: Minha filha, o que é que nos faz chorar e nos oprime tanto? A causa do mundo, não é verdade? A causa do mundo, não é verdade? E eu: sim. E ele: é por uma causa tão santa e tão desinteressada que nós choramos. Porém, quem é o que nos leva em conta? Em vez disso, eles zombam da aflição que sentimos por causa deles. Ai, as coisas ainda estão no início. Purificarei a face da terra com o sangue deles mesmos. E eu via espalhar-se tanto sangue humano que disse: Ah, Jesus, o que fazes? Jesus, o que está fazendo? Capítulo 40. 1º de novembro de 1912. Quem pensa em si mesmo empobrece e sente a necessidade de tudo. Estando muito afligida pela privação de meu adorável Jesus, estava rezando e preparando por todos em minha extrema amargura, dirigi o pensamento para mim e disse: Piedade de mim, Jesus, perdoa esta alma. Teu sangue e tuas penas não são também minhas? Acaso valem menos para mim? E enquanto isso dizia, meu amável Jesus de dentro me disse: Ah, minha filha, o que fazes pensando em você? Tu assim desces e de dona te reduzes à mísera condição de pedir, pobre filha, com pensar em ti mesma te empobreces, pois estando em minha vontade, tu és dona e por ti mesma podes tomar o que queiras. Se há algo que quer fazer, em minha vontade é rezar, reparar pelos demais. E eu, Dulcíssimo Jesus, tu amas tanto que quem está em tua vontade não pensa em si mesmo, e tu pensas em ti mesmo? Que pergunta tão disparatada! E Jesus: Não, não, não penso em mim mesmo. Pensa em si mesmo quem tem necessidade de alguma coisa. Eu não tenho necessidade de nada. Eu sou a mesma santidade, a mesma felicidade, a mesma imensidão, altura, profundidade. Nada, nada me falta. Meu ser contém em si mesmo todos os bens possíveis e imagináveis. Se algum pensamento me pudesse ocupar, é o pensamento do gênero humano, que, tendo-o tirado de mim, quero que volte a mim. E em tais condições, ponho as almas que querem verdadeiramente fazer a minha vontade, são uma só comigo. As torno donas dos meus bens, porque na minha vontade não há escravidão. O que é meu é delas, e o que eu quero elas. Então, se alguém sente necessidade de alguma coisa, significa que não está, na verdade, em minha vontade, ou bem que se dá suas escapadas, como você está fazendo agora, nem mais ou menos.
Não te parece estranho que quem formou uma só coisa, um só querer comigo, me peça piedade, perdão, meu sangue, minhas penas, enquanto a constituí dona junto comigo? Eu não sei que piedade, que perdão dar-lhe, pois dei tudo. No máximo deveria ter piedade e perdoar-me a mim, mesmo de alguma falha, o que não pode ser jamais. Portanto, te recomendo que não saia da minha vontade e que continue não pensando em você mesma, mas nos demais, como tem feito até agora. De outra maneira, viria a empobrecer e a sentir necessidade de tudo. Capítulo 41. 2 de novembro de 1912. Devemos nos reconhecer somente em Deus. Continuando minha aflição, dizia entre mim: não me reconheço mais. Doce vida minha, onde está? O que devo fazer para te reencontrar? Faltando tu, meu amor, não encontro a beleza que me embeleza, a fortaleza que me fortalece, a vida que me vivifica. Falta-me tudo, tudo é morte para mim, e a mesma vida sem ti é mais dilacerante que qualquer morte. Ah, é sempre morrer. Vem, Jesus, eu não posso mais. Ó luz suprema, venha. Não me faça esperar mais. Me faz sentir os toques de suas mãos. E enquanto faço por te agarrar, me foge. Me faz por ver sombra, e enquanto faço por olhar, dentro da sombra, a majestade, a beleza do meu sol Jesus, perco sombra e sol. Ah, piedade, meu coração está atormentado, está dilacerado em pedaços. Não posso viver mais. Ah, se pudesse morrer ao menos. Enquanto dizia isto, assim que veio meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, estou aqui dentro de ti. Se queres reconhecer-te em mim, e dentro de mim, vem reconhecer-te. Se vens em mim, para te reconheceres, te porás em ordem, porque em mim encontrarás tua imagem feita por mim, e semelhante a mim, encontrarás tudo o que é necessário para conservar e embelezar esta imagem. E vindo a reconhecer-te em mim, reconhecerás também ao próximo em mim. E vendo como te amo a ti e como amo ao próximo, elevar-te-ás ao grau do verdadeiro amor divino, e tudo, dentro e fora de ti, as coisas tomarão a verdadeira ordem, que é a ordem divina. Mas, se te queres reconhecer dentro de ti, em primeiro lugar, não te reconhecerás verdadeiramente, pois te faltarás a luz divina em segundo lugar. Todas as coisas as encontrarás em desordem, e combaterão entre elas a miséria, a debilidade, as trevas, as paixões e tudo mais. Será a desordem que encontrarás dentro e fora de ti, que não só farão a guerra a ti, mas também entre elas, para ver qual te faz mais mal. E imagina-te tu mesma, em que ordem te porão ao próximo. E não só quero que te reconheças em mim, senão que se queres recordar-te de ti, deves vir a fazê-lo em mim. De outra forma, se queres recordar-te de ti, sem mim, farás mais mal do que bem. Capítulo 42. 25 de novembro de 1912. As ações das almas que fazem a sua vida na vida de Jesus. São todas de ouro e de preço incalculável, porque são divinas. Esta manhã, meu sempre amável Jesus parece que veio segundo o costume de antes. Se bem que me pareceu como se fosse só de passagem, e tinha ânsia de me ver e de entreter-se comigo ao familiar. Eu, vendo-o tão bom, doce e benigno, esqueci todos os seus contrastes, as privações, e vendo-o com uma coroa de espinhos grande e muito densa, lhe disse: doce amor meu e vida minha, faze-me ver que continuas a amar-me. Esta coroa que te cinge a cabeça, tira-a de ti e ponha-a em minha cabeça com as próprias mãos. E o amável Jesus imediatamente a tirou, com as suas próprias mãos, a colocou e oprimiu em minha cabeça. Oh, como me sentia feliz com os espinhos de Jesus, perfurantes sim, mas doces.
E ele me olhava com amorosa ternura, e eu, vendo-me tão ternamente olhar, tomando ânimo, acrescentei: Jesus, meu coração, não me bastam os espinhos para estar segura que me ama, como antes. Não tenho os cravos para crucificar-me? Em breve, ó Jesus, não me tenhas mais em dúvida, pois a única dúvida de não ser sempre mais amada por ti. Dá-me morte contínua, crucifica-me. E ele: Minha filha, não encontro pregos, mas para te contentar, te trespassarei com uma lança. E assim, tomando minhas mãos, as rasgou, e depois os pés. Eu sofria assim, sentia que nadava em um mar de dor, mas também de amor e doçura ao mesmo tempo, e parecia que Jesus não podia separar de mim. Seus ternos e amorosos olhares, e pondo-me e cobrindo-me toda com o seu manto real, disse-me: Doce filha minha, deixa já toda dúvida sobre o meu amor por ti. E mais, te digo para te dar ânimo, que em qualquer modo em que se mostre, ou em que me mostre, seja que me veja irado, ou me veja como relâmpago, ou que não fale, recorda que bastará só com uma renovação de espinhos, de cravos que te faça, para nos pormos de novo nas estreitas amorosas e intimidades mais ainda que antes. Por isso, fique contente, e eu continuarei com os flagelos no mundo. Disse-me outras coisas, mas a força das dores não me deixa recordá-las bem. Então fiquei de novo sozinha, sem Jesus, e desabafei com a minha doce mãe, chorando e pedindo-lhe que fizesse voltar Jesus. E minha mãe me disse: Doce filha minha, não chores. Deves agradecer a Jesus como se comporta contigo e a graça que te dá, que nestes tempos de flagelos não te faz separar da sua santíssima vontade. Graça maior não te poderia dar. Depois voltou Jesus e, vendo-me que tinha chorado, disse-me: Por que choraste? E eu: Chorei com a minha mãe. Não é que tenha chorado com outra pessoa, e chorei porque tu não estavas. E Jesus, tomando minhas mãos nas suas, parecia que me aliviava as dores, e logo me fez ver duas escadas altas da terra ao céu. Em uma havia muita gente, e na outra pouquíssima. Na qual havia poucas, era de ouro maciço, e os poucos que subiam por ela parecia que eram outros tantos Jesuses. Assim que cada um deles era um Jesus. Na outra, onde havia muita gente, parecia de madeira, e se distinguia quem eram as pessoas, quase todas baixas e sem grande desenvolvimento. E Jesus me disse: Minha filha, na escada de ouro sobem aqueles que fazem sua vida em minha vida. Assim que posso dizer: são meus pés, são minhas mãos, meu coração, todo eu mesmo. Como você vê, porque são outros eu. Eles são tudo para mim e eu sou vida deles. Suas ações são todas de ouro e de preço incalculável, porque são divinas. Sua altura ninguém poderá alcançá-la jamais, porque são minha mesma vida. Quase ninguém os conhece, porque vivem escondidos em mim. No céu, só no céu, se terá perfeito conhecimento deles. A escada de madeira, na qual há mais gente, são as almas que caminham pelo caminho das virtudes. Sim, mas não com a união de minha vida e com a conexão contínua com a minha vontade. Suas ações são de madeira, porque unicamente a união comigo forma a ação de ouro. Portanto, são de preço mínimo. São baixas de altura, quase raquíticas, porque em suas ações boas muitos fins humanos misturam, e os fins humanos não dão crescimento, são conhecidas por todos, porque não vivem escondidas em mim, mas vivem nelas mesmas. Portanto, ninguém as cobre, e ao céu não farão nenhuma surpresa, pois eram conhecidas até na terra. Por isso, minha filha, toda em minha vida te quero, nada na tua, e te recomendo aos que tu sabes e vês, que se mantenham fortes e constantes na escada da minha vida.
e apontava-me a alguns que eu conheço e desapareceu. Seja tudo para a glória de Deus. Amém.